Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na nossa aula passada a gente falou sobre as ondas e a velocidade de uma onda. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a acústica e os tipos de ondas e suas aplicações no nosso dia a dia. A acústica é a parte da física que estuda o comportamento das ondas. O som ele é uma onda longitudinal, pois sua direção de propagação é a mesma que a sua direção de oscilação. E ela também é uma onda mecânica porque ela precisa de um meio para se propagar. A gente consegue observar na imagem aí, de onde é emitido esse som. A gente observa aqui que existe a amplitude, que é a distância, como a gente já falou, do eixo até a crista. A gente observa também o comprimento da onda, que é medido pela letra grega lambda, também que a gente já viu, que é a distância entre duas cristas ou dois vales. A gente observa que essas ondas elas apresentam uma rarefação, ou seja, um espaçamento, e existe também uma área de compressão, que é uma área mais próxima, onde esses vales ou essas cristas vão estar mais próximos. E a direção desse som é o nosso tímpano, né? A gente tem um pavilhão auditivo, e dentro do nosso pavilhão auditivo a gente tem o tímpano, que é uma membrana que faz vibrações, fazendo com que a gente consiga ouvir os sons que estão à nossa volta. E aí vai uma dica para vocês: não se pode fazer a limpeza exagerada dos ouvidos, porque a gente pode perfurar o tímpano e isso pode causar sérios problemas, inclusive a gente perder a audição. Então a gente não pode fazer a limpeza sucessiva do ouvido diversas vezes, e também não se pode ouvir músicas em alturas elevadas, porque pode ocasionar a perfuração do tímpano e aí essas células elas não são regeneradas. E aí você vai perdendo a sua audição aos poucos. O som também tem algumas características que influenciam em como ouvimos, que são a intensidade, a altura e o timbre. A intensidade ela está relacionada, com a amplitude da onda, ou seja, quanto maior é a amplitude, o som será mais forte. Quanto menor é a amplitude, o som sairá mais fraco, certo? Então a gente observa aí a escala de decibéis, a escala que mede, a intensidade dos sons. A altura do som ela está relacionada com a frequência, então a quantidade de vezes que os vales ou as cristas se repetem. Quanto maior é a frequência, o som sai mais agudo. Quanto menor é a frequência, o som sai mais grave. Por isso que aqueles cantores líricos, eles conseguem fazer vibrar aquele copo. Não tem aquela experiência da Eliana, no programa da Eliana, que tem uma taça de vidro, eles colocam um canudinho e a pessoa faz a vibração, o vibrato da voz faz aquele palitinho vibrar. Então ali a gente consegue observar que sons mais agudos, eles têm uma frequência maior, e os sons mais graves, eles têm uma frequência menor. A gente pode observar isso nas vozes. Por exemplo, os homens têm uma voz mais grave e as mulheres têm um som mais agudo. Ou seja, a frequência de ondas ela é maior nas mulheres do que nos homens, normalmente, certo? O timbre do som, ele nos permite identificar, por exemplo, a voz dos nossos amigos ao telefone. E aí vocês podem me perguntar: mas professora, e aqueles imitadores profissionais, eles não fazem a mesma voz? Não, eles não fazem a mesma voz, porque a frequência, as pregas vocais, elas vão variar de pessoa para pessoa, então cada um tem um timbre único e exclusivo. A imitação ela pode existir, mas ela não é 100%, ok? O timbre a gente consegue diferenciar, por exemplo, a flauta de um violão, a voz de uma pessoa com diapasão, por exemplo. Então, o timbre ele vai nos possibilitar isso. O espectro sonoro é a variação da frequência que o som se apresenta. Então, a espécie humana ela pode perceber sons mais graves na faixa de 20 Hz
e sons mais agudos na faixa de 20.000 Hz, como vocês podem observar aqui nesse infográfico também, nessa imagem. Vocês conseguem observar aqui que os sons audíveis são de 20 a 20.000 Hz e os sons que são emitidos são de 85 a 1.100 Hz. A gente também consegue observar outros animais, como por exemplo os golfinhos, os cães, os gatos e os morcegos, que vão apresentar outros aspectos sonoros, né, audíveis, vão ser diferenciados. As ondas eletromagnéticas, elas, como a gente já viu anteriormente, elas não precisam de um meio para se propagar. Então, elas podem sim atravessar o vácuo. E a gente observa aí que ondas de rádio, elas apresentam um menor comprimento, certo? E também uma menor frequência em relação aos raios gamas. E aí a gente pode comparar o tamanho de uma onda de rádio com edifícios. As ondas micro-ondas são ondas, né, usadas em algumas formas de internet e rádio e também em radares móveis para identificar a velocidade de carros, né, nas estradas, e também são utilizados nos micro-ondas para aquecer os alimentos. E aí eles são comparados com o tamanho de um ser humano. O infravermelho, ele é uma onda eletromagnética, né, capaz de perceber as ondas de calor e também são utilizados nos controles remotos. E eles podem atingir um tamanho aí semelhante a de uma abelha. A luz visível é a luz que nós conseguimos enxergar e ela é emitida pelo Sol. Ou seja, essas ondas sonoras elas têm um maior comprimento, como vocês podem aí, uma frequência também maior, e elas têm um tamanho assemelhado a alfinetes e a protozoários. As luzes ultravioleta são luzes, né, emitidas pelo Sol, que são capazes de interagir com as células e moléculas, como a gente pode observar aqui. E essas ondas ultravioletas, a gente tem as luzes UVA, UVB e UVC. As luzes UVC, elas são absorvidas pela atmosfera, ou seja, elas não atingem os seres humanos. As luzes UVB, elas são extremamente prejudiciais à nossa saúde, ou seja, então a gente precisa utilizar filtro solar para se proteger dela. E as luzes UVA, elas causam poucos danos aos seres humanos. Então, mas de qualquer forma a gente tem que utilizar filtro solar para se proteger. As ondas de raio-x, como vocês podem perceber, elas vão tendo uma frequênciazinha também maior e elas são capazes de interagir com estruturas nucleares, como por exemplo os elétrons. E as ondas rádio-gama, a gente pode observar que elas apresentam alta frequência e são capazes de alterar a estrutura atômica, que são essenciais também para a composição de estruturas orgânicas. Então a gente consegue observar e diferenciar as ondas de rádio, que apresentam uma menor frequência, e as ondas de raio gama, elas vão apresentar uma maior frequência. E elas também vão ter, por exemplo, um tamanho diferenciado. Podem atingir núcleos, os raios gama, e os rádios podem ter um tamanho aproximado de edifícios. A gente faz a associação da física na medicina. Então, a utilização de ondas na medicina ela é muito importante, porque ela pode ser feita através de exames diagnósticos e também no tratamento de algumas doenças, como por exemplo, os ultrassons, eles são utilizados, né, para fazer exames, seja ele gestacional ou de rotina normalmente, para descobrir se você tem alguma doença. O raio-x, ele é utilizado para observar se você tem alguma fratura, normalmente fratura nos membros, né, nos ossos e nos dentes, e também em tecidos moles. A gente consegue fazer raio-x para observar se tem alguma normalidade. Além disso, as ondas, né, elas também, principalmente as ondas de radiação gama, elas são utilizadas em processos de radioterapia para pessoas que têm câncer, né, no tratamento. E aí vocês podem me perguntar, mas as ondas radiogamas não são as mais prejudiciais à nossa saúde?
Sim, mas no tratamento em radioterapia, os raios gamas eles são emitidos diretamente nas células cancerígenas, que impedem elas de crescer. E aí as outras células do nosso corpo, elas não são atingidas por essa radiação. Vocês vão ficar com as atividades da página 304 e 305 do capítulo. Na nossa videoconferência eu vou cobrar tudo isso, tá bom? Um beijo e até breve.